E chegou o dia de falarmos sobre a complementação de 15% para o MEI. Será que você aí que é microempreendedor individual, será que realmente você tem que pagar mais 15% para poder se aposentar? Pois é, pessoal, tem muitas pessoas com dúvida nesse ponto aí. Tem gente dizendo por aí que você tem que pagar 15% para se aposentar. Será que realmente é o seu caso? Será que você está pagando aí, jogando dinheiro fora? Pessoal, sem dúvida nenhuma, esse vídeo aqui eu mesmo estava ansioso para gravar para vocês, porque eu sei que vocês possuem muitas dúvidas nesses pontos aqui. Eu vou precisar hoje que você fique com a máxima atenção possível aqui, porque são muitos detalhes e envolve o seu dinheiro, tá bom, pessoal? Para você que não me conhece, eu sou professor e analista tributário da Receita Federal. Este canal aqui é meu pessoal e você está no InforMEI. E sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no canal InforMEI. Eu já vou te fazer aquele convite, aquele pedido que eu sempre faço com o maior carinho. É novo ou é nova por aqui? Se inscreva no nosso canal e não se esqueça, ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar. E também, pessoal, deixa aquele like neste vídeo aqui, que isso vai ajudar demais o nosso trabalho. Estamos fazendo aqui uma série de vídeos sobre aposentadoria relacionados ao microempreendedor individual. Nesse caso aqui, estamos tratando de pontos específicos. Eu estou com uma playlist aqui no nosso canal, vai ter uma playlist ali de aposentadoria do MEI. Então você que é microempreendedor individual, então vai lá, dê uma passadinha ali na nossa playlist ali para que você conheça os outros vídeos também, tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui de hoje, ele é específico, ele é direcionado para a questão da complementação de 15%. Vamos descobrir neste vídeo aqui quais são as situações que você tem que pagar esses 15%, ou vamos descobrir aqui também se você está jogando seu dinheiro fora. Você tem ali que cuidar do seu dinheiro, pessoal. Então vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso agora. Então, você que é microempreendedor individual, todo mês você tem que recolher a guia chamada DAS. Dentro desta guia DAS, a depender da sua atividade, você vai recolher ali R$1 de ICMS, caso você tenha atividade ali de comércio ou indústria. Vai pagar também R$5 de ISS, caso você seja prestador de serviço. E também dentro desta guia DAS, você vai recolher a contribuição previdenciária. Isso mesmo, pessoal. Quando você paga o DAS, você já está recolhendo ele para o INSS. Você já está pagando a sua contribuição previdenciária. E ao fazer isso, você passa a fazer jus a benefícios previdenciários, como, por exemplo, salário maternidade, auxílio-doença, dentre outros benefícios aqui. E o que nós estamos estudando aqui é a questão da aposentadoria. E fazendo esse recolhimento, você faz jus à aposentadoria por idade. E dentro deste DAS, pessoal, essa contribuição previdenciária que você paga ali, você recolhe ela numa alíquota de 5% sobre um salário mínimo. E por que nós estamos falando aqui de complementação? Porque é o seguinte, pessoal, o contribuinte individual, a alíquota tradicional dele é uma alíquota de 20%. Só que a legislação concedeu uma redução nessa alíquota para você que é microempreendedor individual. E você recolhe, então, 5%. E ao recolher 5%, você faz jus aí a todos os benefícios previdenciários, exceto ali a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, pessoal. Para você ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, aí teria que fazer essa complementação de alíquota. Por isso que eu falo aqui em complementação. Mas tome bastante cuidado ainda, fique até o final deste vídeo aqui para não sair pagando e jogando dinheiro fora, tá bom, pessoal? Outra questão que eu quero deixar aqui para vocês aqui é o seguinte: não estamos tratando aqui neste vídeo as questões relacionadas ao MEI caminhoneiro. Neste caso, o MEI caminhoneiro vai ter outras regras, pessoal, então eu vou trazer um outro vídeo específico sobre isso aqui, tá bom, pessoal? Então, para que vocês entendam de verdade todas as situações relacionadas a essa complementação de 15%, inicialmente aqui eu preparei um material para que vocês tenham conhecimento de cunho geral sobre as aposentadorias. Acompanhem comigo aqui este material aqui na tela. De forma bem resumida ali, até a data da reforma da Previdência Social, em 13 de novembro de 2019, nós tínhamos basicamente ali dois tipos de aposentadoria: aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Pode estar perguntando aí, professor, mas existem outros tipos de aposentadoria, como aposentadoria especial, por exemplo.
Eu sei disso, pessoal, mas para a questão do que nós vamos estudar aqui, o objetivo deste vídeo aqui é identificar a necessidade ou não de fazer a complementação dos 15% lá da guia do MEI, tá bom, pessoal? Então, o que nós tínhamos então? Basicamente, ali até 13 de novembro de 2019, nós tínhamos ali basicamente aposentadoria por idade e uma aposentadoria por tempo de contribuição. No caso de aposentadoria por idade, se fosse segurado o homem, 65 anos de idade, e nós tínhamos a carência de 15 anos de contribuição. No caso de segurada mulher, 60 anos de idade, e a carência também era igual ali de 15 anos. E nós tínhamos então a aposentadoria por tempo de contribuição. No caso de segurado o homem, nós tínhamos ali o quê? 180 meses de carência e também um tempo de contribuição de 35 anos. Se fosse mulher, nós tínhamos ali a carência sempre de 15 anos e o tempo de contribuição de 30 anos. Pessoal, isso é o que nós tínhamos ali até 13 de novembro de 2019. Conforme a gente vai conversando aqui, nós vamos identificar que depois dessa data foi instituído um único tipo de aposentadoria, pessoal, que é chamada agora de aposentadoria programada. E com isso nós tivemos ali, pessoal, depois do dia 13 de novembro de 2019, nós tivemos ali a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição para novos filiados, ou seja, para quem começou a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019, a aposentadoria de contribuição ela deixou de existir, porque hoje ela só existe para aquelas pessoas ali que estão nas regras de transição. Porque com a emenda constitucional que fez a reforma da Previdência Social, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, mas nós vamos verificar aqui que ela criou várias regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, porque não seria justo, né, pessoal? Muitas pessoas já estavam contribuindo ali para a Previdência Social antes da data da reforma e estavam ali pensando em se aposentar por tempo de contribuição. Então, existe a aposentadoria por tempo de contribuição? Ela existe, mas na forma das regras de transição. Agora, para quem se inscreveu no INSS, ou seja, para quem começou a pagar a Previdência Social depois da data da reforma da Previdência Social, pode-se dizer que não existe mais ali a aposentadoria por tempo de contribuição. Segue aqui comigo então, pessoal, para a gente falar aqui sobre a aposentadoria por idade. Então vejam só aqui esse resumo aqui da aposentadoria urbana por idade, pessoal. Nós tínhamos ali, até a data da reforma, o homem se aposentava ali com 65 anos de idade, e nós acabamos de falar também, né, pessoal, com 180 meses de carência. A mulher, 60 anos de idade e também tinha ali 15 anos de carência. No caso, quando entrou a reforma da Previdência Social, ela criou também uma regra de transição para a aposentadoria por idade. No caso aqui do homem, continuou sendo ali 65 anos de idade e a carência também ali de 15 anos. No caso das mulheres, para efeitos de aposentadoria a partir de 2023, elas têm que ter ali 62 anos de idade e nós temos ali a mesma carência de 15 anos de contribuição. E com a nova regra da aposentadoria, para aquelas pessoas, como eu disse anteriormente, que ingressaram na Previdência Social, que estão começando a pagar ali o INSS, depois ali do dia 13 de novembro de 2019, então nós tivemos ali a criação da aposentadoria programada. É como se fosse uma junção, pessoal, ali, da aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. Como eu disse ali, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, salvo as regras ali de transição. No caso aqui da aposentadoria programada, o homem tem que ter 65 anos de idade, a carência continua sendo de 15 anos, mas ele precisa de ter um tempo de contribuição de 20 anos. Já a mulher, no caso, nós já acabamos de falar ali também, são 62 anos de idade, ou seja, ficou a mesma regra de transição. No caso da mulher, então, idade, 62 anos de idade, a carência é a mesma, de 15 anos, e o tempo de contribuição também de 15 anos. Então, isso aqui então, é um resumo da aposentadoria por idade, pessoal. Agora, vamos falar aqui brevemente, só para conhecer, nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição, nas regras de transição. Então, como eu disse agora há pouco, foi extinta, então, a aposentadoria por tempo de contribuição, mas é aquelas pessoas que já vinham contribuindo para a Previdência Social. Algumas pessoas tinham expectativa ali, estavam muito próximo de aposentar ali em 2019, em 13 de novembro de 2019, e aí veio simplesmente uma reforma da Previdência e extinguiu as regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Então não foi basicamente dessa forma, pessoal. Então
existiram ali e existem até hoje regras de transição para aquelas pessoas que estavam filiadas na Previdência Social até dia 13 de novembro de 2019. E nós temos ali a regra de transição, então, da aposentadoria de tempo de contribuição por pontos, temos também por idade mínima, pedágio de 50% e pedágio de 100%. O que tem que ficar claro aqui, pessoal, para os nossos estudos de hoje? Todas essas regras de transição, elas continuam exigindo ali um tempo mínimo de contribuição, que para homens ali são 35 anos e para as mulheres 30 anos de contribuição. Não é o objetivo da aula de hoje estudar cada tipo dessas regras aqui de aposentadoria por tempo de contribuição, das regras de transição, pessoal. Isso pode ser objeto de um novo vídeo, de umas novas aulas. Então já vão se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho das notificações. Então a ideia aqui foi dar um panorama sobre a aposentadoria. Nós verificamos ali a questão da aposentadoria por idade, verificamos ali a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, verificamos inclusive ali as regras de transição também da aposentadoria por idade e conhecemos aqui que existem regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Voltando aqui para mim, pessoal, agora que nós demos uma passada geral ali nos critérios de aposentadoria, nos requisitos, né? Verificamos a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, verificamos também questões relacionadas à regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Agora a gente pode falar aqui sobre a questão dos 15%. Olhem só, pessoal, então o que eu comentei com vocês até agora aqui, você pagando o DAS ali, você tem direito a aposentar por idade. Conversamos também ali agora há pouco que desde o dia 13 de novembro de 2019, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se você estiver ali em alguma daquelas regras de transição. Verificamos também que aquelas regras de transição, todas elas exigem ali o tempo de contribuição mínimo. Homens, 35 anos e mulheres ali, 30 anos de idade. O que eu posso dizer aqui para vocês, assegurando para vocês aqui? Se você abrir o seu CNPJ depois do 13 de novembro de 2019 como MEI ali, o que você vai ter? Se você não tinha histórico de pagamento para a Previdência Social, vamos supor que você nunca contribuiu para a Previdência Social, está começando agora, você se filiou para a Previdência Social quando você abriu o seu MEI ali depois de 13 de novembro de 2019. Então é certo uma coisa, não pague 15% de complementação. Porque se você fizer isso, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Porque você não vai se aposentar por tempo de contribuição. Entenderam? Por quê? Porque não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. O que existem são as regras de transição para quem estava contribuindo anteriormente lá para a Previdência Social. Mas você se filiou agora para a Previdência Social quando você abriu o seu CNPJ como MEI e você não tinha histórico de contribuição. Então o que vai acontecer com você? Você vai aposentar pela aposentadoria programada. Ali no caso ali tem a questão relacionada à idade, 65 anos ali se for relacionados ao homem e 62 anos de idade ali se mulher, aqueles outros requisitos nós já falamos ali, questão da carência do tempo de contribuição exigido também, o mínimo. Mas nesse caso, pessoal, depois de 13 de novembro de 2019, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Se você se filiou na Previdência Social depois daquela data ali, esquece pagar 15%, tá bom, pessoal? E já deixa aqui nos comentários, você abriu seu CNPJ depois dessa data, 13 de novembro de 2019, não tinha histórico de contribuição para a Previdência Social, você estava pagando 15%? Porque se você estiver pagando aí, e a depender dos comentários que tivermos aqui, eu posso trazer um vídeo aqui sobre restituição desses valores, tá bom, pessoal? Então esse é o primeiro ponto. Qual? Eu tenho que repetir aqui para vocês. Você começou a ser filiado no INSS depois de 13 de novembro de 2019, esquece pagar 15%. Você não vai pagar a complementação, tá bom, pessoal? Existe uma única exceção aqui. Porque quando você paga esses 15%, essa complementação, isso dá direito então à aposentadoria por tempo de contribuição, no caso de naquelas regras antigas, né? E também você pode levar esse tempo que você está contribuindo para o regime geral da Previdência Social lá para um regime próprio, por exemplo. Se você passar em um concurso, por exemplo, aí sim você poderia pagar 15% para levar este período que você contribuiu como MEI lá para o regime próprio de Previdência, lá onde você tiver passado um concurso público, por exemplo. Tá bom, pessoal? Agora, para finalidade de aposentadoria, se você se inscreveu no INSS depois de 13 de novembro de 2019, não pague 15%. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto aqui, pessoal. Como a gente verificou, todas as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, ela exige ali o tempo mínimo de contribuição, que no caso de homens, 35 anos, e no caso de mulheres,
30 anos. Então, se na data da reforma da Previdência você tinha pouco tempo de contribuição, é muito provável que você não vai se aposentar por tempo de contribuição. Embora você esteja em alguma dessa regra aqui de transição, você não vai ter nenhum tipo de benefício nessa regra de transição. Então, pagar 15% também é jogar dinheiro fora, tá bom, pessoal? Mas é claro, como eu falo aqui, nós temos que ter sempre muita responsabilidade no que a gente está falando aqui com vocês, pessoal. É sempre bom você analisar o seu caso concreto. Então, é importante você analisar a quantidade de contribuições que você já tinha feito ali antes da data da reforma, ou seja, qual é o seu tempo de contribuição antes da data da reforma? Qual é a sua idade também? Em qual regra de transição você pode estar se encaixando da melhor forma? Identificado isso aí você vai analisar se é viável você pagar 15% já para complementar o seu valor do MEI. Porque se você paga 15%, aí você conta, então, este tempo que você está pagando aqui, como o MEI, você pode levar esse tempo de contribuição para ser somado ali para uma aposentadoria por tempo de contribuição das regras de transição. Conseguiram entender aí, pessoal? Agora vamos falar então. Você já analisou todas essas questões e você viu que sim, você quer pagar então a complementação, porque você já fez a sua análise e você decidiu que isso é favorável para você. Neste caso, como é que é feito esse pagamento? Você vai fazer todo mês uma GPS, você pode comprar aquele carnê laranja que vende nas papelarias e fazer o preenchimento todo mês. Você vai calcular ali 15%, não pode ser mais, não pode ser menos, 15% sobre um salário mínimo. Tá bom? Não pode também ser uma base de cálculo maior e nem menor. Então, são 15% sobre o salário mínimo. O código de receita, o código de pagamento que você vai colocar nessa GPS ali, será ali 1910, tá bom, pessoal? E a data de vencimento dali é sempre no dia 15. Então, não se esqueça desses detalhes aí. Definiu que você tem que pagar essa contribuição complementar, então é nessas características aqui, você vai ali comprar, então, um carnê e vai preencher todo mês e fazer esse recolhimento. Mas você pode estar se perguntando aí, professor, eu não sabia dessas regras aqui, e antes da data da reforma da Previdência, eu tinha muito tempo de contribuição. Vamos supor que você tivesse ali 30 anos de tempo de contribuição e você tivesse ali também aberto o MEI, pode ser ali por volta de 2018, 2019 ou até mesmo 2020. Não interessa aqui muito a data que você abriu o MEI. O que interessa aqui você saber? Você tinha muito tempo de contribuição. Você, se fosse o sexo masculino, você com 30 anos ali de tempo de contribuição, você estava muito próximo de se aposentar por tempo de contribuição, que seria 35 anos. Provavelmente você entrou ali em alguma das regras de transição e você está observando e que você abriu um MEI depois e está fazendo esses pagamentos. Só que, como eu disse aqui, esse tempo que você está contribuindo como MEI não está sendo computado para efeitos de aposentadoria por tempo de contribuição em nenhuma das regras de transição. E você observando esse detalhe agora, se você quiser fazer com que aquele tempo seja incluído no seu tempo de contribuição, esse tempo que você está pagando como MEI, você vai sim fazer a complementação de 15% mensalmente, pode inclusive fazer lá do período passado, pessoal, você pode fazer sim. Neste caso, se você quiser fazer essa complementação de períodos passados, aí você vai ligar lá para o fone 135 e vai falar com o atendente que você quer fazer a complementação do MEI e você vai citar os períodos, eles vão te gerar essa guia para você pagar. Quantos detalhes aqui, hein, pessoal? Eu falei para vocês ali no início do vídeo para vocês ficarem bastante atentos aqui. Eu já disse para vocês também, vou trazer mais vídeos aqui sobre microempreendedor individual voltado aqui à questão da aposentadoria, como, por exemplo, é possível o MEI aposentar com valor superior a um salário mínimo? Vamos conversar sobre isso aqui ainda no canal, pessoal. Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aí no canal. Deixe um like aqui neste vídeo aqui e também deixe aqui nos comentários se essa informação foi útil para você. Coloque aqui, você pagava esses 15% sem necessidade? Ou você ali mesmo, pode deixar nos comentários, você que tem bastante tempo de contribuição e que não vinha pagando esses 15%, e agora você verificou essa possibilidade aqui, você vai fazer essa complementação? Então era isso, pessoal. O vídeo de hoje era para trazer essa informação relacionada aqui aos 15% da complementação. Eu sei que ficou um pouco complexo, pessoal. Então, se tiver necessidade, veja aí os vídeos várias vezes, tá bom, pessoal? Vocês vão sim conseguir compreender essas situações aqui. Então, nos vemos numa próxima. Até mais!